Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a luvinha arco-íris. Essa luvinha aqui é trabalhada com sobras de linha Anne. Você precisa de meio grama de cada uma das cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. E meio grama também do rosa. Aqui eu fiz aqui com a minha luvinha um chaveirinho e nessa outra aqui um brinco. Para você colocar, você vai precisar de um brinco de argolinha ou então aqueles de ganchinho para pendurar a sua luvinha e aqui da peça do chaveiro com a correntinha. A nossa agulha de trabalho é a 1,75. Depois de finalizada, a luvinha vai ter 4,5 centímetros aqui de altura, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Ok? Então, Nós vamos começar trabalhando com o fio vermelho. No caso do meu aqui, eu tô trabalhando com a linha Anne e a minha agulha é a 1,75. Eu vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e vou fazer 9 pontos baixos. Fiz aqui os 9 pontos baixos, vou puxar o fio do círculo para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Para fazer a segunda carreira, eu vou subir uma correntinha nesse mesmo ponto de base. Vou fazer 2 pontos baixos. Passo para o próximo, faço 2 pontos baixos. E vou fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos 2 pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. E você tem aqui um total de 18 pontos baixos na base. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Volto aqui no mesmo ponto de base. Colocar aqui a minha agulha de trás para frente e vou puxar essa laçada aqui para trás. Venho aqui atrás e vou amarrar aqui uma sobra na outra. Tendo cuidado para não repuxar o ponto de base. Eu vou fazer aqui 3 nozinhos. Fiz 2. E 3. Corto aqui a sobra. E você tem aqui as primeiras 2 carreiras prontas. Agora, nós vamos trabalhar com fio laranja. Para começar, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um ponto de base e prendo com um ponto baixo.
e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui no final da carreira. Já finalizando a carreira, fiz aqui um ponto em cada ponto de base, então você tem 18 pontos baixos aqui trabalhados com fio laranja. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo novamente uma correntinha, nesse mesmo ponto, faço um ponto baixo. E vou trabalhar novamente um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até o final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, venho no primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, mais uma vez, eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada, venho aqui nesse mesmo ponto de base, passo a minha agulha de trás para frente, conduzo a sobra aqui para trás. E vou amarrar as duas sobras uma na outra e depois corto o fio. Com o fio laranja aqui já cortado, agora nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Novamente, vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um ponto de base e vou fazer um ponto baixo. E novamente vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até nós chegarmos no final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. E você tem aqui novamente 18 pontos na base, mas dessa vez feito com fio amarelo. Faço uma corrente, no mesmo ponto de base faço um ponto baixo e vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Finalizando a carreira, fiz aqui os 18 pontos baixos, um em cada ponto de base, venho no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou cortar o fio, puxo a sobra aqui para fora, no mesmo ponto de base, eu vou passar minha agulha de trás para frente e conduzo aqui o fio para a parte de trás. Aqui na parte de trás, eu amarro novamente uma sobra na outra. Faço aqui os 3 nós e depois corto a sobra. Com a sobra aqui já cortada do fio amarelo, agora nós vamos trabalhar com o fio verde. Eu vou deixar essa primeira parte aqui um pouquinho reservada. Com o fio verde, vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo com uma correntinha. E vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui o fio do círculo para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. Então, você ficou aqui com 6 pontos na base. Faço uma corrente e agora vou trabalhar 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Pego essa sobra e vou passar ela um pouco aqui na base para depois não correr o risco do ponto abrir. Então, fiz aqui um ponto baixo, 2,
3, 4, 5. Vou virar os meus pontos aqui, deixar a sobra agora aqui pra fora. E no próximo faço o 6º ponto. Agora, venho aqui nesse primeiro ponto que iniciamos e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou puxar os meus pontos aqui, essa primeira carreirinha pra fora, que ela vai ficar virando. E você tem aqui a primeira parte do dedo aqui da luvinha. Então, nós temos aqui 6 pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui a primeira parte da luva. E aqui eu vou prender aqui o fio na base. Vou fazer aqui um ponto baixo. Eu tenho 18 pontos aqui nessa primeira parte. Vou trabalhar, então, 18 pontos, um em cada ponto de base. Então, em cada ponto que você tem na base, você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. E agora, com o fio verde. Já finalizando a carreira, eu vou formando aqui o ponto 18. Então, puxei a laçada. Agora, venho aqui nesse primeiro ponto, onde nós prendemos aqui a luvinha, essa segunda parte aqui do dedinho. Vou passar minha agulha aqui por dentro dele e vou conduzir o fio aqui. E agora, eu vou formar aqui o ponto baixo, para que essa parte fique mais presa aqui e não ficar um buraquinho. Venho aqui na parte do dedinho, faço outra laçada, formando aqui um ponto baixíssimo e fechando assim a carreira. Então, ficou assim. Quando a gente fizer agora a terceira carreira aqui do dedinho, vai ficar mais definido. Então, agora aqui eu vou subir uma corrente. E aqui em cima da parte do dedo, você tem 6 pontos na base. Vou fazer, então, aqui 6 pontos baixos. Ficar aqui 1, 2, sempre um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6. Passo aqui para a primeira parte da luva que começamos a tecer, e você vai fazer agora os 18 pontos. Peraí que o meu ficou um pouquinho aberto. Fazer aqui novamente. Aqui eu já tô na primeira parte, já fiz 2 pontos e você vai trabalhando os pontos aqui, um ponto para cada ponto de base, até você contornar, até chegar novamente aqui na lateral do dedinho. Chegando aqui na outra lateral, já cheguei aqui do lado do dedinho novamente, vou fazendo o último ponto, venho aqui em cima desse primeiro ponto que fizemos no dedo e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra da laçada. Venho no mesmo ponto de base, passo aqui a minha agulha sempre de trás para frente. Pego a sobra, conduzo aqui para trás. Agora, vou pegar aquela sobra de fio que você tem do círculo mágico e vamos amarrar. Que você precisa ter um pouquinho de cuidado para não repuxar e levantar muito o dedinho. Então, fiz aqui
o primeiro nozinho, o segundo e o terceiro. Aqui você corta novamente a sobra. E vamos agora trabalhar com a próxima cor, que será o azul. Mais uma vez, eu começo prendendo o fio na agulha. Vamos começar aqui nesse lado do dedo, onde finalizamos a carreira. No primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego a alcinha da frente do próximo ponto e vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente. E conduzo o fio aqui por dentro das duas alcinhas e formo o ponto baixo. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, vou fazer outra diminuição. Pego a alcinha de um ponto, a alcinha do outro ponto, sempre as alcinhas da frente, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. Agora, já passo aqui para a base. E trabalho aqui os 18 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos aqui na outra lateral. Chegando aqui no final da carreira, eu venho no primeiro ponto que iniciamos e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira com o fio azul. Vou subir uma corrente nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo e agora vou fazer uma diminuição. Pego uma alcinha aqui de um ponto, a alcinha da frente, vou no outro ponto, pego também a alcinha da frente, conduzo o fio, formo o ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço também um ponto baixo. E agora, vou fazer outra diminuição. Uma alcinha aqui de um ponto, a alcinha da frente, vou no próximo, pego a outra alcinha da frente, conduzo o fio e formo outra diminuição. E vou fazer agora 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nos próximos 2 pontos, eu faço uma diminuição. Uma alcinha aqui da frente de um ponto. Vou no próximo ponto, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio aqui por dentro, formo o ponto baixo. E agora, completo a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no dedinho. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. E você vai ter aqui um total de 17 pontos. Novamente, vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada, volto no mesmo ponto de base, passando a agulha aqui de trás para frente. Pego aqui a sobra, trago aqui para trás e amarro aqui uma sobra na outra. Com os 2 fios aqui já cortados, agora nós vamos trabalhar com o fio violeta. Então, vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui nessa direção aqui do dedinho. Vou começar aqui nessa parte de baixo ainda aqui. Vou fazer um ponto baixo.
Passo para o próximo ponto, aqui em cima do dedinho, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto, conduzo o fio aqui por dentro e formo aqui uma diminuição. Agora, vou fazer novamente 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, faço uma outra diminuição. Pego a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto, conduzo o fio, formo a diminuição. E agora, completo a carreira fazendo um ponto para cada ponto de base. Nós tínhamos aqui 17 pontos na base, como nós fizemos agora 2 diminuições, você vai ficar aqui com 15 pontos na base. Vou no primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E faço agora um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até eu finalizar a carreira. Já chegando aqui no último ponto de base, vou fazendo um ponto baixo, venho nesse primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Aqui, mais uma vez, eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada, passo a sobra aqui por esse mesmo ponto de base, vou conduzir o fio aqui para trás e amarro as 2 sobras e corto. Com o fio já arrematado, agora nós vamos fazer a última carreira com fio rosa. Eu vou fazer 2 laçadas na agulha, venho aqui na direção onde você tem o dedinho da luva, passo a minha agulha na base, conduzo o fio e aqui eu já formo o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No final, você tem aqui um total de 8 pontos altos. Quando você chega aqui já nessa outra lateral. Aqui, no próximo ponto, eu vou fazer o ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Agora, eu vou pegar aqui a minha peça do chaveiro com a correntinha. Vou passar a minha agulha aqui por dentro da correntinha. Faço uma laçada e fecho aqui o meu ponto alto. Aí, você já vai ficar pendurado aqui a luvinha no chaveiro. Passar pro lado de cá. E agora, vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui no brinco também é a mesma coisa. Eu pendurei aqui na argolinha do brinco. E vai ficar aqui da mesma forma que você fez aqui no chaveiro. Então, completo agora a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois de finalizada, a sua luvinha vai ter
4,5 centímetros de altura. Cheguei aqui no último ponto, venho aqui nesse primeiro ponto que iniciamos, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada. Passo a minha agulha aqui pelo mesmo ponto de base e puxo a sobra aqui pra dentro. Essa sobra, eu vou colocar aqui um pouquinho pra baixo no ponto de base. Puxo ela aqui um pouquinho. Agora, eu vou amarrar uma sobra na outra. Como você colocou uma sobra lá pra baixo, o nozinho depois vai ficar escondido lá por dentro. E nós temos a nossa luvinha arco-íris já finalizada. Aqui como chaveirinho e aqui como brinco. Vai ficar dessa forma, ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!